Muito bem, pessoal. Então, a mensagem que a gente deixa aqui é que nós tenhamos aí uma excelente jornada e que nós possamos também, dentro desse contexto, pensar um pouquinho e refletir sobre o nosso processo de envelhecimento. Queria convidar aqui na sala a professora e doutora Natália Alex, para que ela possa participar conosco nesse primeiro momento, com sua palestra sobre a tuberculose em relação à saúde do idoso. Professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Omar. Boa noite a todos os presentes, aos palestrantes que dividem essa noite comigo. Queria agradecer pelo convite. Eu não estou conseguindo projetar, mas isso não vai impedir nada a discussão um pouquinho sobre o nosso tema, que é a tuberculose e suas particularidades na saúde do idoso. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês nesse dia e nessa noite, e eu espero que a gente possa discutir um pouquinho e refletir de como o idoso tem se inserido, ou, na verdade, de como a tuberculose tem se inserido nesse ciclo de vida. É muito importante a gente resgatar que o Brasil passa por uma transição demográfica, né, cuja consequência tem sido o aumento da população idosa, apresentando características que diferenciam essa população do restante dos demais ciclos de vida, né? Como hoje é um dia especial, eu queria fazer um adendo de quem é essa população idosa, né? Sendo a primeira palestrante da noite e do evento, a população idosa é mais de 40 milhões de idosos no nosso país, o que mostra sua representatividade junto aos demais ciclos de vida. E concomitantemente a esse crescimento da população idosa que vem acontecendo nos últimos anos, a perspectiva é que aumente ainda mais. Então, quando a gente começa a pensar no aumento dessa população, desse ciclo de vida propriamente dito, a gente começa a refletir do quanto que a gente precisa associar também que o aumento da tuberculose entre os idosos também aumenta. O que é um problema, porque nós temos uma difícil forma de detecção, um difícil diagnóstico nessa faixa etária e que acaba aumentando e muito, né, a questão da mortalidade em si. Então, a gente vai discutir um pouquinho de quem é essa tuberculose no Brasil e no mundo, né? Mundialmente, nós temos 10 milhões de novos casos no ano de 2019, e isso representa ainda, além do acometimento da população de uma maneira geral, que mais de 1 milhão de pessoas foi a óbito por conta de uma doença que é prevenível, que é tratável, que é evitável propriamente dito. No nosso país, o tratamento é feito exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, é a condição que a quarta causa por doenças infecciosas e a 10ª está entre as 10 maiores causas de óbito no mundo. Então, a gente começa a pensar no tanto que a tuberculose tem a sua importância e se caracteriza como um problema de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, a tuberculose mata mais do que o HIV e a malária juntos. Então, a gente começa a pensar, de fato, de que essa tuberculose, ela não é uma doença antiga que ficou lá atrás nos nossos antepassados. Pelo contrário, ela se faz presente nos dias atuais e associar com essa população idosa que vem crescendo é extremamente importante. Nesse sentido, é importante resgatar também como um aspecto epidemiológico de que a cada segundo uma nova pessoa se infecta pelo bacilo do Mycobacterium tuberculosis, o que significa que pelo menos 1/4 da nossa população já está infectada. No comecinho da pandemia, a Organização Mundial da Saúde mostrou que diariamente mais de 3 mil pessoas vão a óbito por conta da tuberculose. Então, isso mostra sua magnitude de importância de problema de saúde pública, seja para a incidência no acometimento da nossa população, mas também para a questão do óbito em si. Então, a gente começa a pensar de que essa magnitude da doença, ela não vem apenas para a população em geral, mas ela vem aumentando entre a população idosa também. É uma doença de fácil diagnóstico, mas entre os idosos isso não é da mesma forma, porque existem algumas sintomatologias que se assemelham muito a outras condições, e isso faz com que os profissionais de saúde muitas vezes se atentem a qualquer coisa, menos a tuberculose em si. O problema disso é que, com o agravamento dos sinais e sintomas,
acontece que esse idoso, portador do bacilo, ele acaba agravando, precisa internar e muitas vezes vai a óbito por essa doença que poderia ser prevenível, tratável e curável lá atrás. E pensando nisso, é muito importante a gente resgatar também a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com o objetivo de tornar esses idosos protagonistas no seu processo de manutenção da saúde e melhora da qualidade de vida. Pensar no compromisso de que a promoção da saúde ela deve ser independentemente da faixa etária, mas que, de uma forma específica para os idosos, a gente precisa garantir a redução do número de casos de tuberculose. Quando a gente pensa nas questões da população, da tuberculose na população idosa, a gente começa a perceber que essa população também, né, se caracteriza de um aspecto de maior vulnerabilidade, e nesse sentido requer alguns pontos de atenção que precisam ser colocados desde a formação dos profissionais de saúde. Quando a gente pensa na tuberculose, a gente começa a olhar na literatura e a verificar que ela comete majoritariamente a população jovem e jovem adulto. Mais rara nos idosos, lá na década de 93, os autores diziam isso. Com o avançar dos anos, com o aumento do número de idosos, a gente também começa a identificar nos diferentes estados do nosso país que esse aumento também vem crescendo entre a população idosa. Pensar que os idosos de hoje viveram a infância e a juventude em meados do século XX, e era uma época de alta prevalência da doença, maior do que nós temos hoje. E mais do que a alta prevalência da doença, nós tínhamos um tratamento que era inexistente, porque a comprovação da eficácia dos antimicrobianos para o tratamento da TB propriamente dito só foi alcançado ao longo das décadas de 50 e 60. Então, hoje nós temos um tratamento efetivo, mas a população idosa hoje teve um contato numa época que é muito diferente, né, desse período, de ter os medicamentos que são efetivos e que, de fato, combatem o bacilo propriamente dito. Pensar que os idosos também, eles constituem um reservatório de bacilos e são mais propensos à reinfecção pela própria presença de comorbidades. Dentre elas, a literatura reforça os pacientes que são portadores do diabetes mellitus. E, nesse sentido, a gente começa a pensar nas questões que favorecem a sua disseminação, a disseminação do bacilo. Dentre elas, é muito importante olhar e observar o quanto que as instituições de longa permanência são ambientes propícios que vêm favorecendo a propagação desse bacilo. E a tuberculose propriamente dita, ela vem trazendo também ao longo do processo histórico algumas características que diferenciam dentre os idosos. Uma questão que eu achei, 2 pontos que eu achei muito interessante trazer, é que antes mesmo de ter um tratamento propriamente dito efetivo, né, para o combate ao bacilo, lá em meados da década de 50 e 60, como eu disse, nós não tínhamos a exteriorização era muito discreta, existia uma grande mortalidade entre a população idosa, e a gente começa só a verificar alguma apresentação clínica e radiológica nesse grupo em específico no final da década de 80. Então, a dificuldade no diagnóstico da tuberculose em si não é recente, ele já é um processo histórico e que a gente precisa aproveitar esses momentos, eu agradeço o Omar por isso, de sensibilizar que o bacilo está presente no nosso dia a dia, acomete e sim deixa de uma maneira muito mais vulnerável a população idosa para o seu adoecimento. A tuberculose em si ela é explicada pelas perdas funcionais associadas à idade. Então, diante da vulnerabilidade do idoso, diante das questões que vão acontecendo no organismo dessa pessoa, né, com o avançar da idade, isso acaba favorecendo não apenas a infecção, mas também o óbito. Então, a gente começa a pensar de que o diagnóstico precoce ele é essencial, tentando trazer também o tratamento de uma maneira mais próximo do diagnóstico em si, o mais precoce possível, para que a gente consiga combater o bacilo e não deixar com que esse idoso
tenha sua sintomatologia agravada e que venha precisar de internação e que possivelmente não, né? A literatura mostra que tem uma maior chance de óbito. Então, a gente precisa pensar que dentro do ciclo de vida específico do envelhecimento, o envelhecer é garantir justamente a qualidade de vida, a promoção da saúde, e tentar fazer com que as doenças que se caracterizam como emergentes ou reemergentes, elas estejam aí no ambiente, mas que a população esteja apta para o seu enfrentamento, e se adoecer, que seja detectado o mais precocemente possível. E, nesse sentido, alguns estudos apontam quais seriam esses condicionantes que acabariam favorecendo, né, ou desfavorecendo o controle da tuberculose. E, dentre a literatura, o que é importante reforçar é que é unânime a questão da qualificação dos profissionais de saúde, principalmente porque, como a população idosa apresenta algumas sintomatologias que se assemelham a algumas condições já pré-existentes naquele caso, a tuberculose não é tida como prioridade para os profissionais de saúde. E, nesse sentido, é importante reforçar que temos um elevado percentual de pessoas que vão a óbito, mas um percentual elevado de idosos que apresentam sequela em relação ao bacilo propriamente dito. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, se quiser falar, fica à vontade. Em relação ao perfil desses idosos que acabam adoecendo, né, ele não difere da população jovem, né, se caracterizam majoritariamente pelo sexo masculino, baixa escolaridade, residente na zona urbana, com a forma clínica pulmonar. E aí, nesse sentido, eu reforço a importância da gente pensar que a forma clínica pulmonar é também uma das formas de transmissão da doença. Então, identificar precocemente esse caso entre o idoso não é favorecer somente a sua qualidade de vida e melhora no prognóstico, mas também olhar para aquelas pessoas que moram ou que têm maior contato com esse caso que foi identificado precocemente, para que eles também não adoeçam e, se adoecerem, que sejam detectados precocemente. Então, nesse sentido, suspeitar da doença entre os idosos em si, ele tem um fator decisivo não somente para o diagnóstico, mas também para a clínica dessa pessoa. É importante reforçar que muitas das vezes as apresentações clínicas, elas também não são tão pautadas no que a gente encontra na maioria dos casos, né? A literatura mostra que os idosos não apresentam tosse tão frequentemente quanto a população mais jovens, sudorese, dor torácica, perda de peso, elas acabam sendo mais relevantes, acabam aparecendo mais. Então, o que é importante a gente pensar nesse sentido também é que esse idoso, muitas vezes, ele acaba sendo diagnosticado nos serviços especializados. E, nesse sentido, a gente começa a pensar do quanto que a rede de atenção à saúde ela é essencial para que a gente consiga não somente chegar nesses idosos e detectar precocemente em relação à tuberculose, mas olhar para essa família no contexto que esse idoso está inserido, no sentido de também detectar e avaliar outras pessoas que podem ter adoecido nesse processo. Omar, se eu tiver com 5 minutos, você já pode também me anunciar para me chamar a atenção, senão eu vou ficar falando o resto da noite. Pode. É importante reforçar também que muitos idosos, eles fazem uso de outras medicações, e isso também acaba contribuindo nesse retardo no diagnóstico propriamente dito e no avançar da sintomatologia, na gravidade dos sintomas propriamente dito. Então, alguns fatores que a gente começa a pensar do envelhecimento, eles podem não favorecer a detecção, mas que é necessário a gente pensar que os profissionais de saúde precisam estar qualificados na detecção o mais precocemente possível. Diagnóstico, detecção precoce e tratamento são algumas coisas que eu venho repetindo ao longo da minha apresentação, principalmente porque aqueles casos que eles apresentam, que são realizados tão precocemente possível, né, o diagnóstico em si, melhora o prognóstico, como eu disse anteriormente. Mas, mais do que isso, a gente precisa pensar que esses idosos que estão em tratamento para tuberculose, eles precisam ser acompanhados, principalmente porque um considerável número acaba apresentando reações adversas das medicações. Então, nesse sentido, majoritariamente falam que é gastrointestinais e neurológicas. Mas a gente precisa, enquanto profissional, detectar
perfeito, mas a gente precisa monitorar também esses casos e as reações que podem acontecer, tentando evitar o abandono do tratamento, já que o abandono do tratamento, ele vai permitir com que a cadeia de transmissão, a propagação desse bacilo continue acontecendo, e isso causa o adoecimento da população ou dos contactantes que estão mais próximos desse caso. Além disso, quando a gente pensa no abandono, a gente também começa a refletir na resistência aos antimicrobianos. E cada vez que uma pessoa vai ficando resistente a um fármaco, ela vai pegando um fármaco de segunda linha, de terceira linha, enfim, mas ela vai pegando tratamentos alternativos e que isso pode causar reações adversas maiores e, além disso, a perspectiva, né, de prognóstico também vai diminuindo, porque com a gravidade dos sintomas, com as medicações que vão surgindo, a propensão desse idoso acabar abandonando o tratamento também acaba sendo maior. Então, a gente começa a perceber o tanto que é importante fazer com que a tuberculose seja identificada nesse idoso o mais precocemente possível, tentando garantir com que esses desfechos não aconteçam. Quando a gente pensa ainda em relação à tuberculose pulmonar, a literatura mais recente vem mostrando um pouquinho de como crianças menores de 5 anos, pessoas que não foram vacinadas pela BCG, idosos imunodeprimidos, vêm apresentando mais frequentemente a tuberculose miliar, que corresponde ao comprometimento de pelo menos 2 órgãos não vizinhos. Então, mais do que pensar no adoecimento da tuberculose pulmonar localizada no pulmão, a gente começa a pensar que a tuberculose também não fica localizada somente no pulmão, ela acaba se disseminando, e os idosos também acabam se configurando como uma população que tem um acometimento de 2 órgãos não vizinhos, né, de uma maior frequência quando comparada com a população em geral, e isso acaba levando a uma gravidade também maior. Quais seriam os principais sintomas que são identificados para a população idosa? O emagrecimento, a febre e a astenia, né? É importante pensar que a tosse, como eu disse anteriormente, ela acaba sendo uma sintomatologia, um sinal que acaba sendo menos frequente. Só que quando a gente pensa na tuberculose, o primeiro sintoma que surge na nossa cabeça é a tosse, porque quem tem tosse 3 semanas ou mais, que se caracteriza como um sintomático respiratório, a gente já pensa que pode ser tuberculose. Mas se o idoso não tem tosse, como a literatura vem apresentando, a gente já descarta de imediato. Então, o retardo no diagnóstico também precisa ser debatido no sentido de garantir que a sintomatologia nessa população em específica se diferencia da população em geral. Então, nesse sentido, a qualificação desses profissionais de saúde, a qualificação desde o processo de formação e de sensibilização, ela é essencial. E mais do que isso, quando a gente pensa na qualificação do profissional, ou quando a gente pensa na sensibilização da tuberculose, a gente precisa trazer para espaços de discussão junto com a nossa sociedade, pensando que, às vezes, eu só escutei hoje que febre, astenia e emagrecimento estão associados com sinais clínicos que podem ser tuberculose em idoso. E eu começo a perceber que, às vezes, né, o meu vizinho, o meu amigo, ele tem essas características. Não é que ele tem tuberculose, mas a gente precisa pensar de que ela está presente no nosso dia a dia, ela é mais comum do que a gente imagina, não tem como visualizar, porque ela fica suspensa no ar, e o mais importante disso, em ambientes fechados, a literatura mostra que ela pode ficar ali, o bacilo suspenso, em 8 ou até 8 horas. Então, a questão de deixar os ambientes ventilados, de deixar os raios ultravioletas entrando, isso facilita muito no combate ao bacilo e que favorece a esse ambiente que ele fique mais propício para respirar, para sobreviver propriamente dito. Então, nesse sentido, a gente começa a visualizar de que eu preciso não apenas de um serviço de atenção primária, os postinhos que tem na nossa casa, que sejam sensíveis, que sejam resolutivos, que façam a detecção desses casos precocemente, mas que eu tenha serviços de saúde que sejam articulados. E mais do que isso, preciso de que profissionais das diferentes categorias conversem entre si, estejam sensíveis à condição de que aquela integralidade do cuidado só será possível quando eu conseguir reunir diferentes profissionais, tais como esse evento está reunindo, para discutir aspectos que são essenciais quando a gente olha para o envelhecimento. E mais do que olhar para o envelhecimento,
mais do que olhar para essas condições que acabam acometendo o idoso em específico, é importante considerar a qualidade de vida, a promoção da saúde, que é essencial. Pensar no envelhecimento não é pensar que todos os idosos terão diabetes, terão hipertensão, terão tuberculose, mas que poderão propiciar um envelhecimento saudável, garantir a sua autonomia e corresponsabilização também dentro do processo de cuidado da sua saúde. E, nesse sentido, eu encerro a minha fala falando da importância de que a saúde não se discute sozinha. A gente precisa pensar nas questões intersetoriais, precisa trazer na linha de cuidado, como o Ministério da Saúde bem trouxe no seu material mais recente, a importância de se ter outros cenários, tais como serviço socioassistencial, educação, previdência social, conselho tutelar, direitos humanos, cidade e habitação, organizações da sociedade civil, setor privado, justiça e segurança pública para discutir tuberculose, para pensar em ações contra a tuberculose, tentando detectar não somente precocemente esses casos, oferecer um tratamento adequado, mas, acima de tudo, garantir ações que sejam efetivas para prevenir com que o bacilo seja propagado e que acometa a nossa população. Eu encerro a minha fala agradecendo, me deixando à disposição para aqueles que quiserem discutir um pouquinho mais e dizer que é um prazer estar com vocês. Eu tenho certeza que o Omar reuniu diferentes pessoas do país inteiro e falar aqui da Universidade Federal de Rondônia é um prazer e me coloco à disposição. Muito obrigada. Isso aí, Natália, que apresentação fantástica, tá? Eu não tive nem a honra de te apresentar, eu vou pedir licença agora para falar quem é você, né? Porque foi tudo muito rápido nessa correria do início ali, mas a Natália é uma pessoa que eu conheci em Rondônia, lá em Porto Velho, através de uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha tia Letícia, também trabalhou bastante com a questão da tuberculose, né, Natália? E eu tive o prazer de participar de um evento sobre envelhecimento lá na faculdade, lá na Universidade de Rondônia, lá na Unívio. Então, assim, a Natália é uma enfermeira que tem uma experiência vasta na área de pesquisa, doutora, mestre também. Eu imprimi seu currículo aqui, sabe, para não esquecer nada, porque, olha, apesar do currículo, que eu digo currículo mesmo acadêmico, você é uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada. Muito obrigado pelo aceite de estar aqui com a gente hoje. Tá? Então, ela é enfermeira, ela é bacharel em enfermagem, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Atualmente, ela é professora pesquisadora da UNIR, da Universidade Federal de Rondônia, e é coordenadora dos projetos de pós-graduação Lato Sensu, vice-coordenadora hoje da Rede Brasileira de Enfermagem por um Brasil livre da tuberculose. Então, uma pessoa assim iluminada e escolhida a dedo para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E não prolongando demais para tomar o seu tempo, Natália, em questão de que hoje na atenção primária, é a área que eu atuo hoje, é uma área em que a gente vê muito, mas muito idoso com essas queixas, né, com esses sintomas que você deixou bem claro aí para nós. E é muito comum que o diagnóstico de tuberculose não seja a primeira hipótese de diagnóstico. Então, muitas das vezes está relacionado com quadro depressivo. E eu queria chamar a atenção também do aumento de número de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV na pessoa idosa, e o que facilita muito a disseminação da tuberculose, entre outros, né? E queria agradecer de coração a tua presença, tá? Conta sempre comigo no que for preciso. O pessoal hoje que escutou tua palestra só ganhou. Obrigada, Omar. Espero que tenha sido proveitoso esse momento curto, mas de sensibilização e de disparador também, para a gente estar sensível a essa doença que não é milenar, mas que ela está presente muito nos dias atuais. E só pegar o seu gancho, com o aumento da população idosa sendo acometida pelo vírus do HIV,
isso tem uma associação muito grande com a ATB. Então, além de se caracterizar pela sua vulnerabilidade, não apenas pela questão do envelhecimento, a presença de comorbidades, a presença de doenças crônicas e muito mais da co-infecção com HIV, isso deixa essa população ainda mais propensa à infecção pelo bacilo. Então, estejamos atentos, não descartemos essa causa, o diagnóstico é barato, é rápido, é efetivo e uma boa avaliação clínica ela é essencial para a elucidação diagnóstica. Muito obrigada, Omar. Um beijão, fica com Deus, te agradeço de coração. Obrigado.